Olá pessoal, hoje nós vamos ter mais uma aula sobre números racionais, vamos trabalhar um pouquinho sobre subtração de números racionais. Primeiro vamos retomar um pouquinho o que nós já vimos. Os números racionais eles surgem da necessidade de representar quantidades menores que a unidade, isso aqui é o inteiro. Os números racionais se dividem em positivos, isso são os absolutos, e negativos, que chamamos de relativos. Os números racionais negativos sempre apresentam um sinal de menos na frente, enquanto que os positivos podem ou não apresentar o sinal de mais. Um número racional ele pode ser representado na sua forma decimal ou fracionária. Nós estamos trabalhando principalmente com a forma decimal por enquanto. Nós vimos também que na adição de números racionais, na forma decimal, quando eu for armar a operação, o número maior sempre fica em cima. Nós devemos colocar os números de maneira que as vírgulas fiquem uma embaixo da outra. E nós vamos completar com zeros quando houver necessidade ali, quando houver números que têm um número maior de casas decimais, né? E aí, falando sobre a questão da operação, quando os dois números possuem sinais iguais, isso é, os dois são positivos ou os dois são negativos, nós devemos somar os módulos e manter o sinal de mais ou de menos. E quando os dois números possuem sinais diferentes, isso é, um é positivo e outro é negativo, nós devemos subtrair os módulos e ficar com o sinal do número maior. Tá? Uma boa dica é olharmos, quando nós formos armar, o número maior sempre fica em cima, né? Então, é só nós olharmos qual é o número que ficou em cima e nós vamos saber qual é o sinal que tem que ficar no final. E na subtração, nós temos que lembrar que, primeiro, nós devemos trocar o sinal algébrico do número que vem depois do sinal de menos, tá? E depois disso, nós vamos realizar a operação como se fosse uma adição com números racionais, cuidando para que as regras sinais que nós utilizamos na adição continuem valendo, né? Bom, nós vamos começar com a correção dos exercícios sobre subtração. Então, o primeiro exercício, letra A, trazia a operação mais 37 menos o menos 28. Então o primeiro passo para resolver é, como tem o sinal de menos aqui entre eles, esse sinal de menos ele vai trocar o que vem depois dele, o sinal que vem depois dele. Então esse menos 28 vai virar mais 28. E aí agora eu tenho assim, esse é positivo, os dois são positivos, então eu vou fazer uma adição. Então, 7 com 8 dá 15, sobe 1, 3 mais 1, 4, com 2, 6, então dá 65. Como o sinal era positivo, o sinal vai continuar positivo aqui, certo? Questão B, menos 41 menos o menos 64. Então, de novo, esse sinal de menos, ele vai ter que trocar o sinal do que vem depois dele. Então, esse menos 64 aqui, ele vai virar positivo. E aí, aqui é negativo, aqui é positivo, os sinais são diferentes, eu vou fazer uma subtração. Então, 4 menos 1, 3. 6 menos 4, 2. Então, isso daqui vai dar 23. Como os sinais são diferentes, aí eu tenho que ver qual o sinal que vai ficar. Sempre fica o do número que está em cima. No caso 64, 64 é positivo, então fica positivo. Questão C, menos 91, menos mais 48. Então, o menos vai trocar o sinal daqui, vai ficar menos 91, menos 48. Os sinais são iguais, então eu vou fazer uma adição. 1 mais 8 dá 9, 9 mais 4 dá 13. Então fica 139 e o sinal fica o mesmo ainda, então continua negativo. O próximo, mais 83, 83 positivo, menos o 39 positivo. Então o sinal de menos vai trocar isso daqui, vai ficar mais 83 menos 39. Troca o sinal, ele fica negativo. Então, como os sinais são diferentes, lembrando sempre de colocar o número maior em cima, então eu vou fazer uma subtração.
Então, 3 menos 9 não dá. Pede emprestado, aqui fica 7. E aqui fica 13, né? Que ele ganha 10 emprestado. Então, 13 menos 9 dá 4. 7 menos 3 dá 4. Então, isso daqui vai dar 44. E, de novo, eu tenho que olhar o sinal do número que estava em cima. No caso, era 83, e 83 era positivo. Próxima. Menos 92, menos o menos 92. Então, vou trocar o sinal do que vem depois. Então, fica menos 92, mais 92. Bom, os números são iguais, então eu vou fazer 92 menos 92, porque os sinais são diferentes, né? Aí, 2 menos 2 dá 0, 9 menos 9 dá 0, então isso daqui dá 0. E fica sem sinal, porque é neutro, né? A F menos 28 menos o menos 20, menos o mais 28. Então fica, aqui vai ficar negativo, e aqui troca e fica negativo. Então, menos 28 com menos 28, sinais são iguais, eu somo. 8 e 8 dá 16, sobe 1, 2 e 2, 4, com 1, 5. Então dá 56, fica o mesmo sinal, tá? Todos até aqui, eles eram com números, somente números inteiros. Agora a gente vai começar a trabalhar nos próximos com os números decimais em si. Então, vai ficar 2,65 menos o menos 2,1. Agora o que nós temos que cuidar é quando for colocar a operação, armar a operação, de colocar vírgula embaixo de vírgula. Então aqui vai trocar o sinal, né? Vai ficar mais 2,65 mais, porque troca o sinal, né? 2,1. Então vai ficar 2,65. Como os dois sinais são iguais, a operação é de adição, mais 2,1. Eu posso colocar um zero aqui, então eu vou colocar outra cor só para mostrar que esse zero foi adicionado, não fazer parte da operação. 5 mais 0 é 5, 6 mais 1 é 7, a vírgula continua no mesmo lugar, 2 e 2, 4. Então fica 4,75. Positivo, porque os dois eram positivos antes. Vamos para H. Então a H é menos 8,372 menos o menos 6,3, tá? Então esse daqui vai trocar o sinal, o outro vai permanecer, então vai ficar 8,372 negativo mais 6,3. Sinais são diferentes. Vou escrever 8,372, é o número maior que fica em cima, né? Só fazer uma linha aqui para separar. E aqui fica 6,3. Percebam que esses dois números vão ficar sozinhos, porque eu não tenho correspondente no número de baixo. Como os sinais são diferentes, eu vou fazer subtração. Aí eu completo aqui com zeros. 2 menos 0 é 2. 7 menos 0 é 7. 3 menos 3 é 0. A vírgula permanece no mesmo lugar. 8 menos 6, 2. Então vai ficar 2,072. Aí fica o sinal do número maior, que no caso é o que sempre fica em cima, que é o 8. Então fica negativo. Bom, dando sequência, questão I, coloca menos 7,32 menos mais 4,123. Então, primeira coisa, trocar o sinal do segundo termo, né? Então fica menos 7,32 menos 4,123. Como os sinais são diferentes, eu vou fazer como os sinais são iguais, eu vou fazer uma adição. Sempre tomando cuidado de alinhar as casas decimais aqui, no caso com as vírgulas. Bota um zero aqui, vou botar de cor diferente. Então vai ficar 0 mais 3, 3. 2 e 2, 4. 3 e 1, 4. A vírgula. 7 com 4 dá 11. Então fica 11,443. Negativo, porque o sinal era negativo, né? Questão J. 8,3 positivo. Menos 3,19 positivo. Ok? Então, vou trocar o sinal do segundo termo.
vai ficar 8,3 menos 3,19. Então, 8,3. Como os sinais são diferentes, eu vou fazer subtração. 3,19. Completo com 0 aqui. E agora eu faço operação. 0 menos 9 não dá, pede emprestado para cá, vira 2 e aqui vira 10. 10 menos 9 dá 1, 2 menos 1 dá 1, a vírgula permanece, 8 menos 3, 5. Então o resultado vai ser 5,11. Então o resultado é do número que ficou em cima aqui, que no caso é o, é o 8, que é positivo. Cá, menos 12,4, menos o menos 12,4. Então eu vou trocar o sinal do segundo termo, vai ficar 12,4 mais 12,4. Vou fazer uma subtração. Os sinais são diferentes, né? 4 menos 4 é 0, 2 menos 2 é 0 e 1 menos 1 é 0. Tá? Então isso daqui fica 0. Não preciso botar 0,0 aqui. 0 é o suficiente. E a última questão do primeiro exercício, menos 5,28 menos o mais 5,28. Então vou trocar o sinal do segundo termo. Os dois vão ficar negativos. Como os dois são negativos, eu vou fazer uma adição. 8 e 8 dá 16. 2 e 2, 4 com 1, 5. 5 e 5 dá 10. Então fica 10,56. Negativo, por causa que os dois eram negativos antes. Vamos agora então para a questão 2. Tinha que interpretar alguns problemas. Tá? Então, o primeiro exercício diz assim: dois irmãos possuem alturas de 1,93 e 1,65. Qual a diferença de altura deles? Sempre que se fala em diferença, nós estamos falando de subtração. Então, na verdade, o que eu estou fazendo... Bom, as alturas deles não tem como ser negativas, né? Ninguém tem uma altura negativa. Então, eu estou fazendo essa operação aqui, ó. 1,93 positivo menos 1,65 positivo. Certo? Então, eu vou fazer... Vai ficar 1,93, lembrando que eu tenho que fazer a troca de sinal aqui, menos 1,65. Aí eu vou fazer a operação aqui. 3 menos 5 não dá, pede emprestado. Aqui vira 8 e aqui vira 13. 13 menos 5 dá 8. 8 menos 6 dá 2 e 1 menos 1 dá 0. Então fica 28. 0,28 no caso. E representa 28 centímetros, né? Então essa é a diferença. Questão B diz: em uma cidade a temperatura mais baixa registrada foi de 14,1 graus negativos. E a mais alta foi 17,6 graus positivo. Qual a diferença de temperaturas dessa cidade? Aí vem uma informação importante ali, se vocês olharem nas observações. Sempre que a gente for falar em diferença, em variação de alguma coisa, no caso que a gente quer saber a variação de temperatura, a gente vai colocar esse número primeiro. Então eu vou colocar assim, ó, 17,6 positivo menos 14,1 negativo, tá? Então agora eu vou fazer essa operação. Lembrando que eu tenho que trocar esse sinal aqui. Então vai ficar 17,6 mais 14,1. Então eu vou fazer a operação aqui. 17,6 mais 14,1. 6 mais 1 é 7. 7 com 4 dá 11. Sobe 1. 1 mais 1 dá 3. Então são 31,7 graus Celsius de variação. Tá? É uma variação bem grande de temperaturas, né? Próximo problema diz: em uma conta bancária, o saldo no início era de menos
23,56. No final do dia, era de menos 141,37. Qual foi a variação de saldo? De novo, quando nós estamos falando de variação, nós colocamos primeiro o último número. Então, no caso, o final do dia aqui. Então, vai ficar menos 141,37 menos o menos 23,56. Então, vou fazer a operação aqui. Lembrando de primeiro fazer a troca de sinal, né? Então, fica menos 141,37 mais 23,56. Percebam que agora os sinais estão diferentes. Então, vou fazer aqui 141,37 menos, os sinais são diferentes, né? 23,56. 7 menos 6 dá 1. 3 menos 5 não dá, pede emprestado. Ali vira 0 e aqui vira 13. 13 menos 5 dá 8. Bota vírgula. 0 menos 3 não dá, pede emprestado. Aqui vira 3. Aqui vira 10. 10 menos 3 dá 7. 3 menos 2 dá 1. E 1 menos nada dá 1. Então, o resultado, vou colocar aqui embaixo, ficou 117,81. O sinal sempre do número maior. O caso maior é o 141,37, que é negativo. Então, é uma variação negativa. O que nós podemos perceber que o saldo era 1 e depois ele ficou mais negativo ainda. Então, ele caiu o valor, né? Ele diminuiu o valor. Certo? Vamos para os dois últimos, ainda a questão, o exercício 2. Letra D. Um golfinho treinado estava a uma profundidade de menos 15,7 metros para iniciar o salto. Ele se move e salta atingindo a altitude de 3,8 metros. Positivo. Acima da água. Qual foi a variação de altitude em seu movimento até o salto? Então, como nós estamos falando em variação, primeiro vai o último número, né? 3,8 menos o menos 15,7. Então, 3,8 continua igual. Esse daqui troca o sinal. Então, vai ficar 15,7 positivo. Como os dois são positivos, eu vou fazer uma adição. 7 mais 8, 15. 1 mais 5, 6. 1, 3, 9. E aqui, 1. Então, foi uma variação de 19,5 metros positivos, no caso, porque ele saiu de um ponto mais baixo, indo até um ponto mais alto. E o último, um atleta salta em uma piscina de uma plataforma que está a 8,9 metros positivo de altitude acima da piscina. Quando chega à água, ele atinge a profundidade de 2,5 metros negativos. Isso é, profundidade. Qual foi a variação de altitudes no salto? Então, de novo, nós vamos começar com o último número, 2,5, menos o 8,9 positivo. Tá? Então, lembrando que aqui troca o sinal, vai ficar menos 2,5 menos 8,9. Então, vou fazer as operações. Vai ficar 8,9. Como os dois são negativos, eu vou fazer uma conta de adição. 9 mais 5 dá 14. Sobe 1. 2 mais 8 dá 10. Com 1, 11. Então, são 11,4 metros. No caso, como os dois são negativos, ele continua negativo, porque ele estava em um ponto mais alto e desceu. Então vamos relembrar só um pouquinho. Na adição dos números racionais nós temos que, quando for animada a operação, o número maior sempre fica em cima. Devemos colocar os números de maneira que as vírgulas fiquem uma embaixo da outra, completando com 0 quando for necessário. Quando os dois números possuem sinais iguais, os dois são positivos ou os dois são negativos, nós somamos os módulos e mantemos o sinal.
E quando os dois números possuem sinais diferentes, nós devemos subtrair os módulos e ficará o sinal do maior número. E na subtração, nós temos que lembrar que, primeiro, nós devemos trocar o sinal algébrico do número que vem depois do sinal de menos, tá? E depois disso, nós vamos realizar a operação como se fosse uma adição com números racionais, cuidando para que as regras sinais que nós utilizamos na adição continuem valendo, né? Agora vocês terão um trabalhinho para fazer com exercícios semelhantes a esse. Era isso, pessoal. Até a próxima!